Fala, engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na empresa Júnior da Faculdade de Engenharia Mecânica de Uberlândia para a gente entender um pouco mais sobre essas experiências e agregar a todos vocês dentro da lógica, do projeto aqui do Atividades de Extensão, do zero à experiência. Hoje a gente vai conversar com o Manuel, ele que é diretor, presidente e dirigente de performance ao mesmo tempo, ele acumulou aí dois cargos, vamos conhecer um pouco mais sobre essa experiência, com certeza deve estar sendo um grande desafio na jornada dele. E a gente vai então começar conhecendo um pouco mais quem é você, por que você chegou até aqui, por que você escolheu a sua engenharia. Prazer pessoal, prazer Juliano, obrigado pelo convite. Meu nome é Manuel, eu faço engenharia mecatrônica, estou no quinto período, sou natural de Guanambi, Bahia. E a escolha da engenharia, ela para mim foi uma escolha um pouco lógica, daquela lógica que você tem no ensino médio de estou indo bem nessas matérias de exata, matemática, eu vou arriscar ali. Capaz que esse é o meu ramo. É, e foi aí que eu escolhi a engenharia, né? A engenharia aqui em Uberlândia eu escolhi mais pelo fato que minha irmã mora aqui, então eu vi como uma porta de uma acessibilidade maior. E a mecatrônica porque envolvia ali uma área de mecânica, mas não só a mecânica, então um pouco da eletrônica, um pouco da parte de programação, que naquele sentido eu vi que para mim seria um futuro muito exponencial na minha vida, poderia me dar vários resultados. Então essa foi minha escolha básica, sabe? Hoje, como eu estou no quinto período, ainda não tive a oportunidade de ver tantas matérias assim, mais da engenharia mecatrônica de fato, né? Já que o ciclo básico da engenharia nos primeiros 4 períodos envolve muito a parte de matemática, de cálculo, de física. Então, ainda estou descobrindo um pouco mais do curso. Legal. Por que você escolheu então a empresa Júnior, na sua jornada universitária? Onde que entrou esse desejo de fazer parte da empresa Júnior? Cara, muito interessante essa pergunta. Eu sempre respondo ela de uma mesma maneira. Eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida que é minha irmã e ela faz universidade aqui, né? Ela está quase finalizando também o curso e ela é do curso de Engenharia de Controle e Automação, que é da FELT, né? Que é da Faculdade de Engenharia Elétrica. E durante o período da vida dela, antes que eu entrasse na faculdade, ela participou da empresa júnior de lá, que é a Concelt. E eu vi nela como ela aprendeu bastante, como ela evoluiu bastante não só como estudante, mas também na experiência profissional. E ali eu vi como a empresa júnior poderia ser um potencializador na minha carreira e na minha vida. E minha irmã, como é uma grande inspiração para mim, acabou influenciando, não diretamente, mas indiretamente, eu observando ela, a escolha da empresa júnior. E eu também vi em vários locais, quando você vai procurar empresas, como eles buscam essa experiência de pessoas que passaram por empresas júnior, né? Porque Sim. passam por uma experiência semelhante nas empresas seniores, né? A empresa do mercado de trabalho já. Legal. E qual que era a tua expectativa, assim, quando tu estava entrando, quando tu escolheu qual diretoria que tu ia participar? O que que tu imaginava que ia ser essa experiência? Então, por mais que eu seja de presidência e de gente performance atualmente, eu entrei como projetos. Então, eu fiz uma longa transição dentro da faculdade, dentro da empresa. E minhas expectativas ainda eram meio assim, eu sei que lá eu vou evoluir, eu tenho que fazer mudanças lá, eu tenho que me aperfeiçoar. Mas eu ainda não sabia direito o que cada diretoria fazia. Eu só sabia que elas funcionavam num esquema de 4 diretorias, cada um tinha a sua função, mas eu não tinha total noção do que cada um faria. Só sabia de comercial porque minha irmã foi de comercial, então o Tá. processo de comercial são parecidos, mas ainda não tinha tantas expectativas como seria lá dentro. E depois que eu entrei, eu percebi, projetos, ele tem uma forma de gerenciamento diferente de presidência, diferente de gente performance. E ao longo do tempo eu percebi, projetos é legal, mas eu acho que talvez eu queira um pouco mais de gestão mesmo, um pouco mais de relacionamentos, de comunicação externa. Então, que tal fazer essa transição? E eu fiz essa transição e para mim foi uma escolha bem assertiva. Legal. E qual que foi o teu maior desafio, assim, um momento que você teve que, de fato, desenvolver habilidades, transformar um pouco a sua forma de pensar, de imaginar e evoluir dentro da empresa Júnior? Meu principal desafio, talvez, foi a parte de um estabelecimento de um planejamento estratégico mais assertivo, principalmente para a empresa em geral. Fui percebendo que a gente conseguia fazer as nossas ações. Nós somos uma empresa júnior que tem 32 anos de história, a primeira empresa júnior da UFA, talvez até do Triângulo Mineiro. Mas eu percebi que faltava assertividade nas nossas ações, faltava um direcionamento para esforços que nos dariam mais resultados.
Então foi ali que você precisa sentar e estudar como se faz algo, como se planeja, como se tem resultados melhores, como se planeja estrategicamente. Foi nesse momento que a gente sentou para apanhar bastante, porque literalmente estamos aqui para errar e inovar. Então temos que sentar, temos que tentar. Vai dar errado, então temos que saber ser resilientes. E foi nesse momento que eu acho que tive um desafio maior dentro da empresa. Legal. E chegando nesse ponto de acúmulo de funções, né? A gente sabe que ser um diretor já é difícil, ainda mais tendo duas responsabilidades, apesar de que elas conversam bastante, né? É, como que tu conseguiu adaptar a tua rotina? O que que teve que mudar assim no teu dia a dia para de fato dizer, não, eu vou dar conta das disciplinas, eu vou dar conta aqui dos desafios que eu estou aceitando dentro da empresa Júnior? É muito importante nessa hora você ter uma consciência dos seus limites, né? Porque, querendo ou não, são duas cargas horárias, né? Como o diretor-presidente, que vai cuidar dos relacionamentos, da parte do ADM-FIN, né? Do administrativo financeiro, um pouco da estratégia, e a parte de gestão de performance, que você vai cuidar das pessoas, que também é uma área extremamente estratégica, né? Porque quem vende são pessoas, quem faz são pessoas. Então, são duas áreas que envolvem bastante esforços. Então, é muito importante aqui você saber quais são os seus limites. E saber também como você vai conciliar isso com a faculdade, porque querendo ou não, você está dentro da faculdade. A empresa Júnior é uma extensão. Então, é um momento que você senta, pensa, se organiza em relação às matérias, você vai olhando quais são as suas disponibilidades, quais são os seus limites. Eu posso fazer até isso, mas até certo ponto eu não consigo. Por isso que você vai utilizar do seu time. Vai ter uma conversa franca, pessoal. Eu vou cuidar dessa parte, mas eu preciso que vocês me ajudem a realizar tal ação, porque eu não consigo sozinho. Então a liderança também vai de você não querer fazer tudo sozinho, mas saber ter um time ali para auxiliar e alcançar os resultados. Perfeito, muito bom. É muito importante que você saiba também adaptar a sua rotina aos seus objetivos. Se o objetivo que você tem não envolve ter notas boas ou se formar em 5 anos, essa pressa em relação à teoria, se você é um engenheiro mais empreendedor, um engenheiro mais ambicioso, às vezes faz sentido você ter menos matérias e aceitar um grande desafio que vai te desenvolver, que vai te trazer habilidades, do que querer forçar a barra e encher a rotina com todas as disciplinas do período e ainda as responsabilidades da atividade de extensão. É por isso que você tem que entender, ter esse autoconhecimento para saber, isso faz sentido para mim ou não, que foi o que o Manuel destacou muito bem, ele analisou, viu que ele conseguia fazer as duas coisas junto com a universidade, dentro do limite que ele conseguiu encontrar e delegar as tarefas, que é muito importante também, gostei muito dessa resposta. E o que mudou em você, assim, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento técnico, coisas que você não imaginava que existia, principalmente porque a gente entra em engenharia, então a gente vem com essa visão muito de projeto, né? Quando você passa por uma presidência, eu pelo menos lembro de quando eu estava na empresa Júnior que eu não entendia nada do que em relação com a prefeitura, enfim, toda essa questão de documentação. Mas o que você acha que mais mudou, né? Quais que foram as habilidades que mais surgiram que você teve que de fato evoluir e em pouco tempo ter uma grande evolução? É uma pergunta muito boa, porque quando você está evoluindo aos poucos, você não vai percebendo a sua mudança, mas quando você encontra com pessoas que te conheciam antes e depois, elas destacam essas mudanças, porque elas são bem disruptivas. Eu acredito que o principal, talvez, como o Volpe, né, falou, é a questão da comunicação. Com certeza eu não sou um dos melhores comunicadores, mas em relação ao que era antes da faculdade, eu melhorei bastante. Minha dicção, minha forma de falar, minha gesticulação. Então, a empresa a gente dá bastante disso, né, da comunicação, não só entre membros, mas com pessoas externas, instituições externas, principalmente dentro da presidência. Afinal, você vai ter contato não só com instituições do governo, como tanto a faculdade, mas também com parceiros, com empresas, com associações. Então você tem que saber se comunicar ativamente com cada tipo de pessoa, com cada tipo de instituições, porque elas são diferentes em si. O conhecimento, como uma empresa funciona, afinal ela não pode só vender e fazer projetos. Obviamente isso é o escopo principal, afinal buscamos faturar, mas você tem que saber como existe toda a burocracia por trás, como emite uma nota fiscal, como ter um bom relacionamento com a contabilidade, afinal é uma empresa, ela tem CNPJ, ela tem responsabilidades, deveres. Então essa parte mais técnica de como a base de uma empresa, né,
base de como ela funciona. E também na parte de pessoas, né, já que eu estou também na parte de gestão de performance, como as pessoas elas se motivam, como elas têm uma cultura própria, como elas se agrupam, então entender esse clima organizacional, como melhorar ele, afinal ninguém gosta de trabalhar num lugar que não é confortável, né? Então você tem que saber como as pessoas se sentem confortáveis e como fazer com que elas alcancem o seu máximo, né? O seu maior potencial. Então são essas habilidades que eu aprendi até agora e eu sei que ainda faltam bastante para aprender. Esse é o incrível também da empresa Júnior, que você percebe que conhecimento é infinito. Você sempre tem como evoluir, independente do quão bom você seja, você tem ainda um passo a mais, um degrau a mais. Então essas são um pouquinho das habilidades que eu aprendi. Legal, muito massa. E qual que é uma memória assim que você tem, quando a gente fala assim, um momento legal da empresa Júnior, o que é que vem na tua mente? Um dia que foi diferente, alguma coisa que aconteceu que te marcou? Assim? Eu acho que existem dois momentos diferentes na minha vida que me marcaram. Foi uma visita que fizemos a Ambev em maio de 2023, eu acho, que foi na fábrica, né, uns 25 quilômetros daqui de Uberlândia, em parceria também com outra empresa júnior, que fizemos uma visita completa à fábrica da Ambev e tivemos ali uma oportunidade de entender desde o início de onde a matéria-prima chega, como ela fermenta, como ela é agrupada, por onde ela passa, até chegar numa linha de produção que era extremamente automatizada, que ali faria 60 mil latas de cerveja em uma hora, sabe? Então, imagina a capacidade de produção, o que precisa para conseguir entregar esse valor, que é um valor exorbitante, né? Então, ali foi um momento de conhecimento mesmo de toda a produção, muito incrível, e de como tudo isso funciona. E um segundo momento foi um momento de conexão, foi um momento, para quem não sabe, né? O Movimento Empresa Júnior, ela não abarca só a engenharia mecânica, né? Ela não abarca só a MEC. Existem inúmeras outras empresas juniores de vários outros cursos, de várias outras cidades, e por costume há em alguns momentos do ano encontros, né? Tanto os encontros regionais, estaduais, e dois desses encontros me marcaram muito. Um no final do ano passado, em novembro de 2023, que encontramos em Uberaba, com um evento regional, e ali eu percebi como o movimento Empresa Júnior busca muito inconformismo das pessoas, né? Como nos deixa muito numa posição de não podemos deixar como está, temos que evoluir, temos que mudar, porque se não mudarmos as coisas não vão ficar boas, né? Não vão melhorar. E ali eu invoquei muito desse pensamento de mostrar, cara, preciso melhorar em algum momento, algum ponto, em algum lugar ali eu tenho que mudar, porque senão a gente não vai ter mais resultados. E foi nesse momento, e o outro momento foi em Lavras, em julho desse ano, que fomos para o Encontro Mineiro de Empresas Juniores, que é organizado estadualmente. E ali foi um momento de conexão muito grande, que você encontra inúmeras outras empresas juniores, não só de outros cursos, mas também de engenharia mecânica. E ali eu pensei, o que é que eles acertam que a gente não acerta? O que é que temos de positivo que podemos passar para ele? Então é um momento de aprendizagem bastante, que você mostra, que você entende que, nisso eu sou bom, nisso no entanto. O que é que eu posso fazer para ali ficar também bom e ter mais resultados, né? Então, tipo, entregar mais, melhorar tanto pessoalmente como grupo. Legal, muito bom. E o que é que você tem de conselho para alguém que está pensando em fazer parte da empresa Júnior, pensando em ter esse tipo de experiência, ou alguém que está descobrindo a empresa Júnior agora, por que ela deveria considerar ter a empresa Júnior na jornada acadêmica dela? Pode perceber que eu gosto muito, né? Mas não falando só por mim, vários processos seletivos que você busca, existem ali linhas que mostram que participar de uma empresa júnior é considerado às vezes um diferencial, porque por mais que sejamos juniores, nossos processos não são tão diferentes de uma empresa sênior normal. Temos experiências semelhantes. E como qualquer empresa, você busca jovens talentos, né? Jovens que tenham ali um alinhamento com a forma como eles trabalham. E a empresa Júnior ela dá bastante disso. Nós temos hoje quatro áreas que extremamente importantes, extremamente estratégicas, que dão experiências diferentes, tanto na parte de projetos, na execução, de gerenciamento, de conseguir saber como se realiza cada projeto. Na parte comercial, você foi de comercial, você sabe bastante de saber como entrar em contato, de comunicação, essa parte de convencer os outros que a sua solução é boa, de poder gerenciar esses leads, as mídias, tanto a parte de pessoas,
como eu disse, pessoas são extremamente estratégicas, são elas que ditam se vamos conseguir realizar projetos, se vamos conseguir vender, se vamos conseguir nos organizar. Então, essa parte de gerenciamento de pessoas, tanto que você vai ver que várias pessoas hoje que passaram por empresas juniores, até de engenharia, hoje atuam na parte de RH, de recursos humanos. E também a parte de presidência, que cuida de uma gestão mais estratégica, de ter essa comunicação com parceiros, de poder ter essa organização interna de um planejamento financeiro, de poder se organizar em relação às suas partes mais burocráticas e toda essa questão. Então a empresa júnior ela te dá muitas opções variadas que podem te fazer até descobrir o que você quer. Porque às vezes você entra numa área e vai para outra e entende que, cara, essa área me dá um sentimento de pertencimento, sabe? Então, a empresa júnior ela dá tanto esse descobrimento como as habilidades que a gente falou de comunicação, de organização interna, de gestão de pessoas, gestão pessoal, desenvolvimento. Então, querendo ou não, ela te dá muita informação para você poder tratar, sabe? Perfeito. Então, queria agradecer também por você ter participado, né? Se você não viu ainda, já tem outro episódio com o Volpe, ele que é diretor de projetos, também deu um grande depoimento aqui sobre a experiência dele, que é diferente pelas escolhas que foram feitas e pela experiência de cada um, né? Mas agradecer, conversar com o presidente, diretor de gente performance ao mesmo tempo ainda, né? Dar uma visão muito ampla do que é a empresa, de como que você aprende a gerir tudo isso e conhecer todas as pessoas. Com certeza você tem uma relação de muita paixão com a empresa e eu acho que a gente conseguiu ver isso. E o meu depoimento, coisas que eu acredito sobre a engenharia e sobre a empresa Júnior, tem outros vídeos aqui no canal também, você consegue assistir. Tem um vídeo meu, inclusive, que muitas pessoas assistem, bem antigo, eu tô bem mais novo, ainda estava no meio do curso, mas que eu falo sobre a minha experiência, a realidade da empresa Júnior. E mais uma vez, muito obrigado. É sempre um grande prazer voltar aqui para a sede da Meta, para onde eu trabalhei, fiquei tanto tempo, fiz tantas reuniões e cresci bastante. 2019 foi um ano muito legal para mim, porque eu estava dentro da empresa Júnior. Então, se quiser deixar uma última mensagem aí, um tchau e muito obrigado. Cara, só te agradecer pela oportunidade, como eu falei no início. É sempre muito bom ter essa presença dos nossos pós-juniores, que são as pessoas que passaram e deixaram um legado na nossa história. Ter essa conexão de novo, porque querendo ou não, a rotatividade aqui é muito alta, então saber das experiências que outras pessoas passaram é extremamente importante pra gente. Então eu queria agradecer tanto essa oportunidade pela Meta, como pessoal também, de poder chegar aqui e falar um pouquinho da minha trajetória, por mais que não seja grande, mas um pouquinho interessante. Muito boa. Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios aqui do podcast de atividades de extensão.